Olá, meu nome é Samuel, sou aluno de Ciências Ambientais na UFC e hoje eu vou apresentar meu seminário optativo na cadeira de Ecossistemas Aquáticos Continentais com o tema Áreas Úmidas, dando ênfase um pouco mais nos ambientes de igapós. Algumas estimativas indicam que 30% do território da Amazônia é ocupado por áreas úmidas e é formado por florestas alagáveis, baixios ao longo dos igarapés de terra firme, campinas, campinaranas, buritizais, áreas de planícies de interflúvios e as áreas estuarinas. Mas o que seriam as áreas úmidas? Mesmo com diversas definições, um caso bem interessante aconteceu recentemente. É que não havia uma definição para esse termo, o que dificultou uma legislação específica para sua proteção e uso racional. Então, a gente pode observar nesse mapa que as áreas úmidas, que incluem as vazas, os igapós, os igarapés, correspondem a uma área bem significativa em apenas um recorte da Amazônia. E esses ambientes ficaram sem uma proteção legal devido a essa falta de uma definição pelo novo Código Florestal Brasileiro. Então, foi necessário que um grupo de cientistas se reunissem e formassem uma definição para esses ambientes. E o produto do trabalho desses cientistas foi que as áreas úmidas representam os ambientes que estão entre os sistemas terrestres e aquáticos, podem ser naturais ou construídos pelo homem, que entre as represas, açudes, então todos os ambientes são englobados também nos ambientes de áreas úmidas. Permanecem alagados durante todo o ano ou parte dele. O nível de água pode variar de apenas um filete até 15 metros na coluna d'água. Minimizando mais o ambiente, podemos classificar as florestas da Amazônia, sendo elas mata de terra firme, que vão estar em um relevo mais elevado e não vão ser atingidas pelas cheias, mata de várzea, que vão estar em um relevo intermediário e vão ser inundados somente durante as maiores cheias, e as matas de igapó, que vão estar em um baixo relevo, mais próximos aos leitos dos rios e áreas que constantemente estão alagadas. Falando um pouco mais sobre os igapós, eu acho interessante falar sobre isso, sobre da onde vem esse termo igapó, né? Vem de um termo tupi, e essa tradução significa rio de raízes ou raízes d'água. E é tipo legal ver isso, como bem antes essas pessoas tinham essa percepção que essas áreas estavam sempre alagadas, né? É interessante notar isso. E esses ambientes vão estar associados aos grandes rios. Vão possuir águas pretas ou claras, isso devido a dois fatores. Primeiro, decomposição de grande quantidade de matéria orgânica. Isso faz com que sejam produzidos compostos químicos que vão se diluir na água e dar esse tom escuro a ela. E outro fator é que a formação desses rios são em solos mais antigos. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, ocupando aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 34% da área total da América do Sul. Com esses dados, vemos a imensidão dessa área. A quantidade e frequência das chuvas não são iguais entre os meses do ano, ocasionando um período chuvoso que, segundo uma média, acontece nos meses de junho e julho, e um período seco, seguindo a mesma média, acontece nos meses de novembro e dezembro, que causam grandes variações no volume de água dos rios e lagos. Isto resulta no alagamento de extensas áreas durante o período chuvoso e amplas áreas sem alagamento durante o período seco. A subida e descida das águas, chamada de pulso de inundações, ocasiona fortes modificações, tanto no ambiente quanto para os organismos, em uma forma de um fator limitante, de um estresse para esses organismos, sendo ele planta, animais. É necessário que comunidades de plantas e animais sejam adaptados ao movimento de subida e descida das águas, que podem ocorrer
em período, tipo, em dias, inundações em dias, até mesmo em meses. Agora eu vou falar sobre como esses organismos conseguiram, se conseguem, algumas espécies conseguem se adaptar a essas variações, a esse estresse causados pelas cheias. As plantas que ocorrem ao longo das florestas inudáveis dos igapós são florestas caracterizadas como florestas densas e com árvore de grande porte, médio e grande porte, chegam a passar semanas ou meses inundadas e têm que sobreviver com uma drástica redução de oxigênio nas raízes e grande mudança nos teores de nutrientes no solo. Em situações mais extremas, as plantas podem ficar totalmente submersas e privadas de luz, sem condições de realizar fotossíntese. Além disto, substâncias tóxicas são produzidas devido ao aumento da decomposição por micro-organismos. Contudo, as plantas conseguem enfrentar os ambientes desfavoráveis, podendo tornar resistente a um determinado estresse causado por esse ambiente, né? Que porém, né, nem todas as plantas conseguem reagir a esses fatores de estresse, podendo até morrer se eles forem muito intensos. Algumas estratégias fazem com que as espécies consigam enfrentar essas, esses fatores limitantes, né, desses lugares. Dentre eles estão uma sincronia entre o ciclo de vida da planta com a inundação, onde as plantas regulam a floração para que essa ocorra durante as águas baixas, a fase terrestre, de maneira que os frutos amadureçam e caiam na água durante o período de águas altas, né, durante as cheias. Isto é muito importante, pois permite que a água ou os peixes sejam os agentes dispersores dessas espécies. Com as cheias, né, os solos ficam com baixas concentrações de oxigênio, o que diminui o metabolismo dessas plantas. Algumas espécies optam por outras rotas metabólicas, rotas essas que são anaeróbicas. Essa busca por rotas anaeróbicas é exatamente pela falta de O2 e devido a essas plantas estarem alagadas, né? Mais esse tipo de rota acaba sendo perigoso primeiro, porque gera pequenas quantidades de energia e impedindo Mas mesmo assim, né, com essa baixa produção de energia, impede a morte imediata do organismo. Mas outro fator perigoso para esse tipo de rota é a formação de produtos tóxicos às células. O acúmulo destes leva a injúrias e, e até a morte de tecidos, podendo ocasionar a morte também da planta, né? Com tudo isso, as espécies que toleram o alagamento usam a desintoxicação através dos tecidos, que podem ser feitos por difusão para o solo, através das raízes, né? Ou por eliminação pelas partes aéreas, por meio da transpiração. Mas já para outras espécies, com a chegada da inundação, o primeiro sistema a ser afetado dessa planta é o sistema radicular, né? As raízes. Mas a fim de não prejudicar a raiz principal, a planta libera um hormônio vegetal que leva à formação de raízes adventícias, que são as raízes formadas no caule, e a sua principal finalidade é facilitar as trocas gasosas entre as partes que estão submersas e as partes emersas. Esse tipo de formação sempre vai estar próximo à superfície, e a partir do momento que essas raízes são alcançadas pela inundação, há a perca dessas raízes, elas não vão funcionar mais para essas finalidades, e há a formação de novas. É isso. Com uma maior interação entre os ambientes aquáticos e terrestres causados pelas cheias dos rios, né, acaba propiciando uma maior disponibilidade de alimento e de abrigo para esses animais, né. Antes, eles estavam apenas no rio recebendo alimento principalmente das margens, né. Agora eles vão poder adentrar a floresta por conta da inundação, né, e na busca do seu alimento, na busca do seu abrigo, né. Então, eles vão poder
e na busca de frutos, insetos. Exemplo aqui, tem um tambaqui, que é um peixe enorme que vai estar presente nessas áreas de Igapó. Um peixe que pode chegar até os seus 40 quilos e se alimenta principalmente de frutos, né? E tem o aruanã, que é um peixe que é caracterizado pelos povos tradicionais da Amazônia como um peixe macaco. Eu vou mostrar um vídeo dele bem massa. Esse vídeo mostra a interação, né, desses animais nos igapós, né? Os artrópodes são divididos em mais de 10 classes. São classificados como animais sem vértebra e sem esqueleto interno, mas que possuem um esqueleto externo chamado de exoesqueleto, que é bem resistente. Podem ocorrer no ambiente terrestre e no ambiente aquático. Separá-los entre pertencentes a esses dois ambientes é difícil, pois muitos deles dependem da disponibilidade de água pelo menos uma fase de seu ciclo de vida. Mesmo assim, são classificados como aquáticos quando possuem pelo menos um estágio no ambiente aquático. Por apresentarem curso de inundação anual, os ambientes de Igapó são parte do ano, como já sabemos, né? Parte do ano ambientes terrestres e outro ambiente aquático. Por isso, abrigam tanto espécies terrestres como também espécies aquáticas. Algumas espécies presentes nesses ambientes são os piolhos de cobra, aranhas, formigas, besouros, mosquitos, camarões, libélulas, efemerópteras e tricópteras. Vários artrópodes, incluindo insetos que se desenvolvem completamente em ambientes terrestres, utilizam de estratégias para sobreviverem e permite, né, que esses animais tolerem as flutuações periódicas no nível da água. Dentre elas estão migrações que acontecem semana antes, devido a, podemos dizer, um certo instinto desses animais, né, porque eles percebem o aumento da umidade na região antes da chegada da inundação e buscam locais adequados que ofereçam abrigo e alimento quando o solo está coberto de água. Então, essas migrações podem ser migrações verticais, onde eles saem do solo para as copas das árvores, e migrações horizontais. Eles saem das proximidades das margens dos rios para as partes mais altas do relevo. Outro exemplo de estratégia usadas são outra estratégia usada são por espécies de besouros. Outra, outra estratégia observada nesses ambientes são espécies de besouro que podem sobreviver até duas. Outras estratégias observadas Outras estratégias observadas nesses ambientes são espécies de besouro que podem sobreviver de 2 até 30 horas submerso, devido a adaptações morfológicas, fisiológicas e etológicas que são usadas por esses organismos. Como já foi dito, esses ambientes, como já dito, né, esses ambientes de Igapó vão passar por flutuações periódicas no nível da água, né? Então vão passar tempos de cheias e tempos de seca, né? Então, outros organismos que precisam se adaptar a isso são os próprios animais terrestres, né? Que precisam sobreviver em meio, porque imensas áreas vão ser inundadas pelo poço de inundação. Então, eles precisam se adaptar para sobreviverem a esses períodos, né? Mas mesmo assim, esses ambientes são muito frequentados por esses animais. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo de uma preguiça real atravessando o rio para ir para o outro lado da floresta, né? Então, bem interessante esse tipo de interação desses animais com esse ambiente.